Bora lá, querido. Bora lá. Você agora. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Certo. Bom, antes aqui eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Carlos. Eu sou aqui capacita na FS em torno já de 6 meses. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouco do meu conhecimento que eu já venho pegando aqui na elétrica, certo? Tem alguns tópicos aqui que eu vou estar abordando. A introdução, os conceitos básicos, o que é em si um arco elétrico, componentes elétricos, medidas de segurança para a gente poder tomar no nosso dia a dia, instrumentos ali de medição, e os tipos ali de zonas que eu vou estar explicando para vocês. Só que antes disso, a gente vai ter que voltar lá atrás de como é que surgiu a eletricidade. Eu vou estar falando aqui sobre a primeira, a segunda, a terceira e a quarta revolução industrial. A primeira revolução industrial, basicamente, foi o descobrimento do carvão. A segunda revolução industrial foi o início da eletricidade, quando surgiu ali a corrente contínua e basicamente ali a corrente alternada. Aqui a terceira já foi isso, já inicia o que? Das automações, as máquinas já automatizadas e tudo mais. E hoje aqui é a quarta revolução industrial, que é onde a gente está, que é basicamente em si as automações em si mesmo nas fábricas, com inteligências artificiais e tudo mais. Agora eu vou estar explicando para vocês um pouco como é que é em si a elétrica em si. Depois eu vou entrar um pouquinho já aqui de física. Aqui do lado aqui temos um átomo, e nesse átomo aqui temos uma carga positiva, nêutron e um elétron, e um próton. Prótons tem carga positiva, nêutron é neutro, não serve ali o que de nada, elétron é basicamente carga negativa. Como é que surge a eletricidade daqui? Devido a essa diferença que a gente temos entre o positivo e o negativo, os meus elétrons eles que meio começam a se movimentar em linha reta. E para isso daqui, como é que o elétron, ele basicamente vai estar andando, só que para isso daqui vai ter que ter alguma coisa para dar um impulso nesse elétron, para ele que meio poder basicamente funcionar. Só que daí já entramos já no conceito já de tensão, que eu também vou estar explicando nos próximos slides aqui também, certo? Que nem aqui temos os prótons, cargas positivas, que não falei aqui para os senhores, elétron carga negativa, nêutron e neutro, não tem nenhuma carga. Que nem aqui, cargas iguais se repelem, cargas opostas elas se atraem. Ou seja, através do positivo com o negativo, essas cargas vão se atrair, devido a essa diferença, vai acabar surgindo a corrente. Bom, aqui eu vou estar explicando um pouco sobre o que é a corrente, embora eu já tenha falado, a tensão e a resistência. E logo após eu vou estar falando sobre a primeira e a segunda lei de Ohm. Basicamente, a tensão é o que empurra meus elétrons, é o que vai dar o impulso naqueles elétrons. A corrente é basicamente o que eu falei para vocês, é os meus elétrons se movendo. A resistência, ela basicamente ela que vai controlar o fluxo de corrente. A gente pode pegar e imaginar como uma torneira. Quando você liga a torneira, você vai controlando quanto vai sair de água e quanto ali vai entrar. Temos aqui a primeira e a segunda lei de Ohm, que foi algo aqui também que eu estudei lá no Senai, que é a primeira lei de Ohm, a tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica, que U é representado por volt, a resistência é representada por ohms, e é de amperes, que é do caso aqui da corrente. Temos a segunda lei de Ohm, que é a resistência elétrica, ela é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. Aqui a gente já entra um pouco na questão aqui de matemática, que aqui embaixo eu coloquei a fórmula para eu poder estar explicando para vocês. Como é que a gente descobre uma área de seção transversal? Você vai pegar o raio elevado a 2, que nem por exemplo 2 vezes 2 dá 4, vamos multiplicar por π. Considerando que o π seja 3,14, eu acho que vai dar 12,66 ou alguma coisa assim. Com isso, vamos descobrir a área de seção transversal, para a gente poder descobrir a nossa resistência elétrica. Temos aqui o que é um arco elétrico. Basicamente, um arco elétrico ele é um fenômeno que meio a corrente ela vai atravessar o ar, podemos dizer. Só que aqui, como é que funciona? Os riscos mais do arco elétrico é mais em alta tensão, alta e média tensão. Entretanto, pode ocorrer também em baixa tensão. Que aqui eu venho explicando o que é alta e baixa tensão, que basicamente uma baixa tensão ela vai até 1000 watts e em corrente contínua vai até 1500. Isso. A tensão, a média tensão, ela vai de 1000 a 36 mil watts. Volts, isso.
A alta tensão, ela é acima de 36 mil watts. Volts. Isso, volts. Watts é W. Volts. Basicamente, continuando, tem as medidas de segurança aqui. Basicamente, temos que usar a bota, lógico, temos que usar a TPV para proteger contra risco de arco elétrico, o capacete e o óculos. E se for em trabalho em altura, a gente tem que usar o cinto, só que o trabalho em altura, de acordo ali com a NR35, é considerado a partir de 2 metros, que daí já entra ali no trabalho em altura. Temos o tipo de zonas aqui, que é basicamente a zona livre, é onde as pessoas podem circular aqui, né? Aqui eu estou na zona livre. Só que aqui ó, já é uma zona controlada, que é ali onde já tem um controle, e a zona de risco, que é onde os trabalhadores ali estão realizando ali alguma manutenção, alguma coisa que nenhuma pessoa pode chegar. Só pessoas autorizadas que elas podem pegar e chegar ali. Autorizados e capacitados. Exatamente. Aqui tem alguns componentes elétricos que eu estava estudando esses dias, que eu estava mexendo com Arduino e tudo mais, então eu peguei e tive que dar uma estudada também. Um resistor, como já falamos, ele vai controlar o fluxo ali da corrente. Um capacitor, ele armazena a energia temporariamente, que nem fosse uma bateria, podemos dizer. Temos o diodo, que ele vai deixar a corrente passar só por um lado. E pelo que eu entendi, com o diodo a gente pode transformar de corrente contínua para alternada. E daí já que o processo, que tem que meio um filtrador. Fontes de diodo. Isso. Tem que meio ali, tem um filtrador que passa, que daí vira corrente contínua. Temos o regulador de tensão, que vai manter a energia constante para poder basicamente proteger os componentes. Temos o circuito integrado, que basicamente ele é um chip que ele vai juntar vários componentes em miniatura para fazer funções complexas. E isso daqui é mais básico, que é um display de 7 segmentos. E basicamente eu tenho lá no meu kit de Arduino também. Temos o transformador, que ele vai deixar a eletricidade passar só para um lado, com uma porta de único sentido. Temos basicamente o disjuntor. O disjuntor eu achei bem interessante. Eu já vi em vários lugares, só que eu nunca tinha parado para me perguntar para que realmente serve o disjuntor. Ele basicamente recebeu uma carga muito alta de energia, ele dispara. Ele basicamente vai e desliga. Tá. Temos o resistor variável também, que meio você vai controlar manualmente ali. Temos o diodo Zener, isso, que ele vai basicamente, que ele vai manter a eletricidade estável, mesmo que a corrente vá variar. Temos o indutor, que ele vai manter a eletricidade estável. Aqui eu acabei repetindo, agora que eu fui ver. Temos também um relé, que ele é basicamente um interruptor, que ele liga ou desliga, que ele basicamente para tu poder controlar se tu vai ligar o item ou não. Curto-circuito, de forma simples. Temos uma lâmpada, que basicamente, se a corrente ela pegar o menor caminho para aqui, vai correr o curto. O certo dela seria o quê? Pegar o maior caminho aqui, para poder continuar o fluxo da corrente. Temos esse daqui, a válvula, que eu acho que foi o senhor lá que eu te perguntei várias vezes lá. Basicamente o nome disso daqui, deixa eu só lembrar. Eletroposicionador ou posicionador inteligente. E basicamente como é que funciona aqui? Tem ele aqui, você vai abrir, você conecta lá o cabo lá que é positivo com negativo ali. Aí você instala a válvula aqui, só que aí você coloca ela de acordo com o desenhozinho que tem ali. Aí basicamente você pode calibrar ou no mode, que no mode já calibra já o tema automático, ou você pode calibrar sem ser no mode, que daí já tem que ter uma pessoa em campo para você ir calibrando ali. Foi até que eu estou fazendo hoje ali aqui na sala. Temos aqui um transmissor de evasão. Eu tentei achar um que tem aqui o QNFS, só que ali eu não encontrei no Google e tudo mais. Mas como é que ele funciona? Ele sai basicamente para poder medir o metro cúbico. E basicamente um metro cúbico, ele é basicamente igual. Um metro cúbico, ele é igual a 1 litro. 2 metros cúbicos, igual que a 2 litros. 1 metro cúbico é igual a 1000. Isso. A 1000 litros. Isso. Basicamente. Daí, como eu não tinha imagem certa, eu acabei colocando esse daqui. Aqui tem um manômetro também que eu perguntei lá pro senhor na sexta-feira, que eu ali aprendi a ler. Que ele é basicamente o quê? Ele vai de 0 a 1. Cada um desses daqui representa um bar. Cada um desses daqui, pelo que eu entendi, ele aqui representa um bar. O que é? Um bar? 100 gramas. 100 gramas, 0,1 bar. Isso. Ali o que basicamente. Quando ele chega em 10, ele vale 1. Quando ele chega em 20, ele já vale 2. E assim por diante. Para a gente poder ler
Pressão da Isso, funciona aqui desse jeito. Aqui tem um funcionamento do compressor, que é o que eu estava estudando também esses dias lá no Senai, que eu montei um diagrama aqui, lá no Procura Senai. E como é que funciona? O ar ele vai entrar aqui, ele vai tirar as impurezas, vai ter que vir um pistão que vai empurrar para cima ou ali aqui para baixo. Essa força gerada, a pressão é elevada na temperatura entre 100 a 200 graus, daí ele pode ser armazenado ou no reservatório ou no tanque. Com isso daqui, ele já está pronto para uso. Temos o motor hidráulico, que foi algo que eu estava estudando hoje também, lá no Senai. Como é que funciona? Entra o fluido, esse fluido ele recebe a pressão, e esse fluido vai ser empurrado, vai ter uns componentes ali dentro que vai girar, e como consequência disso vai ter o quê? Um torque. E esse torque, o fluido ele vai perder a pressão, daí ele vai poder sair. Ou ele vai seguir o circuito, ou ele vai para o reservatório. Basicamente a minha apresentação foi isso, só que antes eu queria deixar uma frase aqui para vocês, que é de um livro ali que eu estava lendo, lá do Augusto Cury, de ansiedade, que ele fala o seguinte: ser sábio é aprender a usar cada dor como oportunidade de aprender lições, cada erro como uma ocasião para corrigir caminhos, cada fracasso uma chance para recomeçar. Ou seja, através dos nossos erros, a gente vai cada vez aprendendo e basicamente se aprimorando. Basicamente, eu gostaria de agradecer aqui, a todos aqui, e muito obrigado, pessoal. Valeu, filho.